Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui. Se vocês se recordam, eu tirei essa Laelia crispa do vaso no vídeo anterior. Quem não viu, assiste que é uma boa. Fiz um corte na traseira, deixei 5 bulbos da dianteira para plantar num vaso. A traseira eu plantei em um toquinho, em um tronquinho, tá? Tá no vídeo anterior aí, se vocês quiserem ver como é que eu fiz. O corte, tanto o corte quanto o plantio está no vídeo anterior. E essa frente eu vou plantar lá aqui, ó, neste vasinho aqui, tá ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um sistema de dreno. Então eu tenho aqui um isopor duro, não é aquele que você passa a mão sai bolinha, ele é mais duro. Vou quebrar uns pedaços aqui, ó, como se fosse sistema de dreno. Eu gosto do isopor porque se eu precisar cravar alguma coisa, eu já tenho. Embora eu vou usar um sistema de tutoramento que eu ensinei a todos vocês, tá? Lembra do arame em L? É esse arame aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma olhada porque esse vaso deu uma trincada. Se vocês repararem, tem até uma fita aqui, ó. Então eu não posso forçar muito para não quebrar. Então, eu vou colocar esse arame aqui, ó. Ele tem que encaixar apertado embaixo, hein, gente, ó. Encaixar bem apertado embaixo, para ele ficar firme, ó. Ficou firme, ó. Ok? E deixo meus pedacinhos, vou colocar mais um pouquinho de isopor aqui. O L tem que sempre acompanhar o diâmetro do fundo, tá? Porque é no fundo que ele vai calçar e vai ficar essa vareta dura aqui, ó. Que é um tutor. Tá? Tem aí que eu ensinei aí como você fazer vários tipos de tutoramento. Eu tentei encaixar todos mais usados, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui um vasinho já com um sistema de dreno, já tenho o meu tutor colocado aqui. Agora simplesmente eu pego a minha planta aqui, a frente da minha planta é esta daqui, tá? É onde vem vindo o broto novo. Essa é a folha, esse é o bulbo traseiro. Existia uma traseira maior aqui, que eu cortei. Decorrente do substrato está um pouco ruim. Então eu vou fazer 2 plantas. Neste daqui eu poderia fazer até com 3 bulbos, eu já teria uma planta. Mas eu quis fazer com 5, tá ok? Então eu vou colocar aqui, encaixar com calma, porque as raízes estão bonitas da frente, ó. Olha como ela enraizou muito bonita. As raízes estão bem bonitas. Eu vou encaixá-las aqui, ó. Traseira aqui encostada no vaso e encostada no tutor aqui, ó. A planta vai ficar flutuando. Vou mostrar para vocês o que é flutuar. Ó, reparem que o final do vaso está aqui no meu dedo, ó. A planta, o rizoma da planta vai ficar meio centímetro acima do nível do vaso. E depois eu coloco o substrato e a mantenho flutuando. Então aqui o que eu vou fazer, ó? Coloquei aqui, ó. Encostei ela bem no tutor. Vou pegar um pedacinho de arame aqui para amarrar ela. Coloco a planta aqui bem encostadinha. Nivelo ela na altura que eu quero aqui, ó. Aqui, deixa eu puxar essa manga. Aqui, ó, é o nível do vaso. O rizoma tá quase no nível do vaso. Por quê? Eu não corro o risco de jogar mais substrato e enterrar o meu rizoma. Então, o que acontece aqui? Agora eu tutoro ela aqui, ó, e já prendo ela aqui, ó, deixando ela na altura que eu quero, ó. Entenderam? A raiz aqui para dentro. Agora simplesmente, deixa eu filmar isso aqui que tá soltando. Simplesmente eu seguro a planta aqui na altura que eu quero, começo a colocar substrato ao redor da planta, segurando ela sempre acima do nível do vaso, o rizoma, tá? O rizoma. E vou jogando o meu substrato aqui com calma para fazer esse plantio ficar perfeito e a planta não correr risco nenhum de apodrecimento no rizoma e nos bulbos, tá? E vou jogando aqui o meu substrato.
dou uma batidinha, seguro a planta na altura que eu quero e dou uma batidinha para que as pedrinhas, as cascas entrem tudo entre as raízes. E continuo colocando meu substrato. Não posso deixar a planta oca, com as raízes ocas, vazadas, sem substrato. Nada prensado, mas tem que ter, não pode ter muita vazão no meio das raízes. Mais uma vez, seguro a planta na altura que eu quero, dou uma batidinha para que as pedrinhas e as cascas vá se encaixando. E nisto, ó como vai ficando, ó, a planta já vai ficando firme. E agora com calma venho encaixando o meu substrato aqui, que é a base de brita. Vou sempre repetir isso para quem quiser seguir, tá? O meu substrato aqui é a base de brita, casca de macadâmia, casca de coco, caquinhos de telha pequenininhos, pedacinhos de toquinhos de madeira dura, tudo pequenininho. E eu faço essa composição e eu tenho aqui um substrato show de bola que não me dá problema, nem com encharcamento e nem com excesso de água. Entendeu? Não ponho mais esfagno nesta mistura. Por quê? Antes eu punha e aí existia um acúmulo de água nesse esfagno. Então eu comecei a tirar e vi que a planta vai bem. Aí eu posso regar até mais, porque esse substrato é bem drenável. É bem drenável. Então eu o mantenho aqui sempre. Faz de conta, se eu quiser molhar hoje, como ele tem muita brita, caco de telha, cascas duras, eu posso molhar hoje, deixo por um dia e molho no outro dia. Cada 2 dias eu molho. Ele está sempre molhado. Sempre se lembrando que na época do inverno, agora, vocês se atentem na rega. Não vão parar de regar. Vocês só vão espaçar um pouquinho mais, porque com o frio a água seca muito mais devagar. A umidade permanece por mais tempo, tá ok? E regar no inverno, sempre reguem pela manhã. Para chegar no final da tarde e à noite, a planta, se ela estiver, ela vai estar só úmida, não molhada muito, porque aquele frio pode vir a prejudicar e queimar as raízes das suas plantas devido ao decorrente do frio. Congelar, matar as raízes das plantas por excesso de água gelada, porque ela fica muito fria, o substrato fica muito gelado. Tá ok? Então, inverno se rega pela manhã. Ou primavera e verão se rega no final da tarde, para que passe a noite até úmida, molhada, não tem problema, porque a noite não vai ter perigo de congelar na primavera e verão, porque as noites são quentes. Deu para entender? Tá plantado aqui, ó, a nossa Laelia crispa. O vídeo 2 está para finalizar, né? A minha plantinha que eu tinha aqui está finalizando. Eu estou finalizando com o plantio em vaso, mas eu já tinha feito no plantio em tronquinho, tá? Essa é a traseira. É a que estava mais feinha. Então eu plantei ela aqui para que as raízes deem até uma secada, essas raízes velhas, e venham raízes novas, tá ok? Mas borrifar água nela, tá? Borrifo água nela, tá ok? Então, conforme eu vou borrifando água, eu mantenho umidade nessa planta e aqui eu encharco. No vaso eu encharco. Espero secar, que no inverno demora muito mais para secar, tá ok? E depois eu volto a encharcar a minha planta e aí ela vai proliferando. Lembrando que se a planta necessitar de umidade e vocês usam o mesmo substrato que eu, plantem a planta normalmente com esse substrato, peguem um punhado de esfagno e ao redor da planta vocês coloquem por cima do substrato uma camada fina de esfagno. Lembrando que sempre mantendo 1 a 2 dedos na circunferência da planta toda, o esfagno longe, nunca aglomerado no rizoma e no início da saída das raízes, tá ok? Deixem mais ao redor, aquilo é o suficiente. Vão por mim e vocês vão se dar bem, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Não se esqueça de tentar ajudar lá o
Wilson aqui, que tenta ajudar vocês do fundo, mas do fundo do coração, para que vocês tenham muito sucesso. Deixa um like lá, gente. Ou tem gente que está inscrita, vocês lembrem de marcar o sininho para quem quer acompanhar realmente o canal, para sempre que eu colocar um vídeo vocês receberem a notificação e poderem seguir o canal, tendo sempre a prioridade de ver o vídeo mais rápido que muita gente. É só acionar o sininho, tá ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Laélia crispa, planta que 60% de luminosidade, nada de substrato que fique muito encharcado. Evitem usar muito esfagno na mistura do substrato de vocês e vocês terão sucesso com essas plantas. Qualquer dúvida, comentário está lá. Wilson, eu preciso entender isso. Eu venho e tento explicar para vocês, tá ok? Porque eu quero sucesso no orquidário de todos, não só no meu, tá ok? Fiquem na paz, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente, valeu!